prazer em revê-los. Esse é o quarto vídeo das nossas reflexões sobre a doutrina social da Igreja. Estamos seguindo o compêndio da doutrina social da Igreja. Nós já começamos a analisá-lo em uns vídeos anteriores e vamos continuar agora entrando na primeira parte do compêndio e no seu capítulo 1, né? E que inicia com uma citação de uma encíclica, né, da Centésimos Anos, que propõe o seguinte: que a dimensão teológica revela-se necessária para interpretar e resolver os problemas atuais da convivência humana. Então, a ideia de que, bem, vivemos numa sociedade onde existem vários problemas de convivência, né? Vários graus de problemas, né? De maior ou menor gravidade, e o que a Centésimos Anos nos propõe é a necessidade desse debate voltar a ter uma dimensão teológica. E aí começamos, né? O compêndio começa no seu capítulo 1, apresentando o desígnio de amor de Deus a toda a humanidade. Ou seja, Deus tem um plano de amor para toda a humanidade. E a primeira reflexão que é feita nesse capítulo é que é o entendimento de que todas as manifestações, né, todas as experiências religiosas autênticas, elas acabam, né, possuindo, observando, né, que a realidade na qual ela vive, ela foi originada por algo que, na verdade, é um dom, né? Então, aqui, ou seja, e reflete sobre a origem daquilo que é. E, ao mesmo tempo, né, reflete sobre o que deve ser, né? E dentro dessa perspectiva de que aquilo que é um dom, é algo gratuito. E que, como deve ser, deve estar em relação com o fato de vivermos numa sociedade, num contexto onde, na verdade, tudo nos é dado, né? Tudo foi dom, existe uma gratuidade, né? Ou seja, como receber esse presente? Como viver nessa realidade de forma responsável, né? Uma convivência que esteja à altura desse dom recebido, né? Então, inclusive, aí nós vamos ter o homem, né? Ele se interpela e ele encontra, né, já dentro da sua razão, né, a famosa regra de ouro, né, que é como lei moral, que implica em faz o bem e evita o mal, né? E que já na versão cristã ainda vai ganhar o seguinte contorno: tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Então nós vamos passar agora, né, para grande experiência religiosa, né, que está na raiz da visão cristã, que está em linha, né, na linha judaico-cristã, que é como Deus se revela para o povo de Israel, né? Como é que essa relação de gratuidade, de dom, ela se manifesta na história de Israel, do povo eleito.
Esse Deus, então, vai se revelando progressivamente, desde o chamado de Abraão, né? Mas se nós formos até o período de Moisés, a escravidão no Egito, né? Nós vamos ter o contexto específico do Êxodo, aonde Deus se mostra próximo, se mostra atento, se mostra como aquele que se importa, né, e parte dele a iniciativa de libertar o seu povo. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e decidi livrá-lo da mão dos egípcios para fazê-lo sair do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Então nós temos aqui, e esse Deus, né, que já vem se revelando, ele neste momento ele chega ao ponto de esse Deus libertador, ele se mostra tão próximo que ele inclusive revela o seu nome. Então vai revelar o seu nome a Moisés. Então esse Deus é um Deus que vai até o seu povo, né, o liberta da escravidão e faz a promessa, uma promessa de uma terra. Promete uma terra. E tudo isso se coloca na dimensão da gratuidade. Agora, esse Deus que liberta, ele também propõe uma aliança. Ele propõe uma aliança, e o que cabe, né, ao seu povo, ao povo eleito, ao povo escolhido? Andar nos caminhos propostos por Deus. Nós estamos falando aqui da aliança do Sinai, né? Nós estamos falando aqui dos 10 mandamentos, as tábuas da lei, né? E o povo, né, que, em relação a essa aliança, ele se compromete, ou deve se comprometer, né, a, em contrapartida, cooperar com esse plano de Deus. Porque ele percebe que Deus toma iniciativa, liberta, é um Deus da promessa, e que age na história. Cabe a esse povo cooperar com Deus, né? Então, os 10 mandamentos colocam como um caminho de vida, né, e uma expressão privilegiada da lei natural. As leis que foram dadas a Moisés são leis que dão o norte moral para toda a humanidade, para a natureza humana, não é? Então acabam sendo expressão, e por isso, né, ficamos maravilhados com os 10 mandamentos. Por quê? Porque são exatamente expressão de uma ética que norteia o seu povo, né, nas relações do povo com Deus e do povo entre si, né? Nós, católicos, falamos, né, da dimensão vertical e a dimensão horizontal. Então, a cooperação com Deus passa pela observância dessas regras primordiais de toda a vida social, né? E aí, lembremos, né, de que os 10 mandamentos, eles se colocam como um caminho para o povo, um norte que conduz à sua libertação. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Então, viver de acordo com as leis de Deus, na verdade, é o caminho para se fugir da escravidão do pecado.
E aí, nos 10 mandamentos, no Pentateuco, Êxodo, por exemplo, particularmente porque nós vamos abordar aqui, então seja em Êxodo, Deuteronômio, Levítico, né? Nós vamos ter aí esboçadas o esboço, digamos, nessa perspectiva judaico-cristã, né, de uma primeira doutrina social. Porque as relações sociais no seio do povo da aliança devem se dar por mandamento divino no contexto onde os olhos estejam abertos para o direito do pobre. Seja esse pobre um irmão, ou seja, que faz parte do mesmo povo, mas também um estrangeiro. Porque Deus lembra a Israel: olha, fostes escravos no Egito e eu o libertei. Então é essa experiência fundante que o povo de Israel teve, a libertação gratuita de Deus, e que Deus, em sua aliança, admoesta o seu povo a estar atento à justiça social, estar atento ao pobre, seja ele seu irmão ou seja um forasteiro, um estrangeiro, né? Olha só que belo, em Deuteronômio 15, de 7 a 8, se houver no meio de ti um pobre entre os teus irmãos, não endurecerás o seu coração, e não fecharás a mão diante do teu irmão pobre, mas abrir-lhes-á a mão e emprestar-lhes-á segundo as necessidades da sua indigência. E no caso do estrangeiro, né, não o oprimireis, mas esteja ele entre vós como um compatriota, e tu amá-lo-ás como a ti mesmo, porque fostes estrangeiros no Egito. Então, isso é o que Deus vai falar ao seu povo em Levítico 19, versículos 33 a 34. Né? Então, viver na aliança implica em uma praxis onde se busca a justiça e a solidariedade, né? Então, o desenvolvimento da sociedade israelita se norteia nessa questão, digamos, social, dentro dessa perspectiva de justiça e solidariedade. E grandes exemplos disso, 2 pontos, né, que precisam ser sublinhados, né, são as leis, a lei do ano sabático e a lei do ano jubilar. Né? Então, essa é a perspectiva da aliança. Então, há uma anistia, né, seja de 7 em 7 anos, ou de 50 em 50 anos, onde aqueles que tinham perdido o seu patrimônio, aqueles que estavam obrigados a trabalhar para quem eles deviam, né? E mesmo os estrangeiros, né? Agora, periodicamente, isso era, pelo menos é o proposto pela aliança, pela lei, né? No Pentateuco, isso ser reorganizado, né? De forma que, de tempos em tempos, cada um pode retornar à sua família e pode retomar a posse do seu patrimônio, né? Então, o que nós temos aí de fato, já a semente, se não a semente, já ela em fruto, né? Frutificando aí uma doutrina social, né? Onde já são delineados princípios de justiça, solidariedade, que estão baseados, né,
no evento fundante da libertação do povo da escravidão do Egito. Então, cada geração em Israel deve seguir esses preceitos se quer ser fiel ao seu Deus. Bem, no decorrer da história, nós sabemos que existem, e aí Israel é uma figura da humanidade, né? Momentos onde se busca mais a fidelidade a Deus, momentos onde o povo se afasta, enfim, há situações, momentos que refletem a realidade da vivência humana. Então, nesse contexto, quando esses preceitos eles ficam muito esquecidos, o que vem? Vem exatamente os profetas. Daí o profetismo em Israel, né? Buscando que esses princípios de justiça e solidariedade sejam interiorizados, né? Chamando para que eles sejam vividos. Então os profetas aparecem, né? Chamando a atenção, denunciando. Então, o que nós vamos ter aí, né? Bem, então a criação, Israel se refere a Deus como um Deus criador. Então tudo é dom dele. Tudo é dom. O Deus é que dá a vida, né? Tudo que existe deve a sua existência àquele que é. Aquele do qual, aquele que de fato é o ser e que cria todas as coisas gratuitamente, né? E cria o homem, a humanidade, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. O que cabendo ao casal humano cuidar desse jardim, não é isso? Ele propõe, caberia ao homem e à mulher serem cultivadores e guardiões dos bens da criação. Aí entramos no grande drama, né? Que esse Deus que cria, esse Deus que se dá, esse Deus que se revela, esse Deus que cria o homem e o coloca num jardim, né? A sua criatura amada, ela que era chamada de viver em comunhão com Deus, ela sai dessa comunhão. Ela sai, ela é o drama da experiência do pecado, ou seja, e o pecado aí é exatamente esse erro de alvo, né? Essa situação onde o homem, a mulher, erram um alvo, né? E saem de um contexto onde viviam em comunhão com Deus, né? E experimentam agora as angústias dessa separação. Essa ruptura, né, da relação de comunhão com Deus, ela vai implicar, vai ter uma série de consequências, que é a ruptura no interior da própria pessoa humana. Então, na relação do homem com si mesmo, do homem com Deus, com o homem com os seus irmãos, e hoje chama muita atenção, né, do homem com a natureza, com as coisas, com o meio ambiente, não é? Isso, no fundo, para nós, né, e por isso a importância aí da teologia, né, essa perspectiva que, no fundo, aí está a causa, né, de todos esses conflitos, né? O que está por trás é essa
cultura de origem, né? Essa experiência do pecado, que faz com que, né, em última instância, significa, em última instância, um atentado, né, contra a dignidade da pessoa, contra a justiça e contra a solidariedade.